abrir a sua Bíblia do livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares as mãos. Versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Versículo 15: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições que te alcançarão. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. 23: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. 25: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirá diante deles. Versículo 36: o Senhor te levará e o teu rei que tiveres construído sobre ti a uma gente que não conheces, nem tu, nem teus pais, e ali servirá outros deuses feitos de madeira e de pedra. Versículo 44: ele te emprestará a ti, porém tu não lhes emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de presenciar ou ouvir, enquanto eu lia Deuteronômio 28, o que dizia essa palavra. O Senhor, Ele coloca diante de nós a oportunidade, Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher aquilo que nós queremos seguir. Aqui está uma palavra escrita sim. Ou seja, o Senhor está dizendo: se você me obedecer, eu vou trazer sobre as suas vidas todas as bênçãos da face da terra. Mas se você não me obedecer, eu vou trazer sobre você e sobre sua família e sobre sua casa todas as
maldições da face da terra. Existem 4 letras no alfabeto que, se colocada na forma e na ordem dela, ela não vai fazer diferença nenhuma. Que é a letra O, a letra B, a letra C, a letra D. Se ela for colocada nesse sentido, não existe diferença. Mas se você pegar essas 4 letras e colocar de uma outra forma, nós vamos ter uma mudança de vida completamente diante do Senhor no mundo espiritual. As 4 letras, se nós colocarmos na ordem O, B, D, C, ela é o suficiente para poder mudar a nossa vida diante de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele só começa a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos obedecer a Deus. Amados, nós somos especialistas em apresentar razões e apresentar justificativas para poder dizer por que nós não fizemos ou não fazemos determinadas coisas. Toda vida que nós não fazemos as coisas que Deus determina para que nós possamos fazer, que é obedecer a palavra dele, nós sempre temos uma justificativa. Por que você não veio ao culto? Eu estava resolvendo um problema sério e não deu para eu vir ao culto. Mentira. Por que você não fez isso? Eu não fiz por causa disso ou por causa daquilo. Mas nós somos incapazes de olhar para a palavra de Deus e termos a consciência e dizer: eu preciso obedecer a Deus. Porque o princípio de todas as coisas parte da obediência. E essa obediência, ela começa em casa. Ela começa com o filho obedecendo os seus pais. Ela começa com o funcionário obedecendo o seu patrão. Ela começa com as ovelhas obedecendo os seus pastores. Ela começa em todos os níveis. A autoridade que o Senhor concede a cada um, o lugar que cada um é colocado, é porque Deus colocou. Não existe autoridade, a palavra de Deus vai dizer isso, que não seja constituída por Deus. Toda a autoridade, ela é constituída por Deus. E muitas vezes nós não queremos obedecer essa autoridade porque nós achamos que o fulano não deveria estar no lugar que ele está. Eu não quero obedecer o meu patrão porque ele não manda na minha vida. Sim, mas ele é autoridade sobre a sua vida. O pastor dessa igreja é autoridade sobre a sua vida, porque ele vai prestar conta com Deus depois de cada um daqueles que Deus colocou aqui para que ele cuidasse. Os seus pais são autoridade sobre sua vida. Ainda que você tenha 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, eles vão ser autoridade sobre a sua vida, porque é autoridade constituída por Deus. Nós somos especialistas em não querer obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos perecendo por muitas coisas na nossa vida, simplesmente pela desobediência. Simplesmente porque eu não quero fazer, porque eu não concordo. A palavra de Deus é clara. O Senhor coloca diante de nós 2 caminhos. Um caminho que vai nos levar à bênção, outro caminho que vai nos levar à maldição. Mas o Senhor é tão bom, Ele é tão misericordioso, que ainda que Ele coloque esses caminhos diante de nós, Ele diz assim: olha, escolhe aquele caminho, porque aquele caminho é melhor. Ele coloca assim: olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva tu e tua família. Mas nós ainda insistimos em escolher o caminho de morte. Nós ainda insistimos em escolher o caminho da desobediência. E a Bíblia é clara quando ela nos diz: olha, se você me obedecer, eu vou trazer sobre ti todas essas bênçãos. Mas se você não obedecer, eu vou trazer as maldições sobre a sua vida. A coisa mais fácil que tem é nós obedecermos a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é complicado. Ele é um Evangelho simples. Muitas pessoas vão dizer assim: mas isso aí era a lei. Nós estamos debaixo da graça. Verdade. É verdade. As pessoas que dizem isso não estão erradas, não. Isso é a lei. Mas acontece que Jesus disse que Ele não veio mudar a lei. Jesus veio dar entendimento. O preço foi pago? Foi. Nós estamos debaixo da graça? Estamos. Mas os mandamentos do Senhor continuam mesmo. Porque
porque Deus não muda princípio, porque o que Deus escreveu está entre Gênesis e Apocalipse, Ele não vai mudar. Deus não muda princípio. Aprendam isso, Deus não muda princípio, Deus não dá jeitinho. Dentro da palavra de Deus não vou encontrar aqui um jeitinho para que eu possa viver em discordância com o que está dizendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é séria, a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela restaura, a palavra de Deus ela renova, mas a palavra de Deus também é justiça. E nós precisamos entender isso. E aqui, quando esse livro, Deuteronômio, ele é um livro atribuído a Moisés, né, que faz parte dos Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros formam a chamada Torá, que é usada até hoje pelos muçulmanos, porque os muçulmanos não entendem que o Messias já veio, então eles usam e vivem debaixo da lei, e vivem com uma obediência tamanha. Obediência essa que nós deveríamos até aprender um pouco com ele, porque aquele povo, como dá o horário deles fazerem as suas orações, eles estendem seus tapetes, não interessa onde que estejam, e eles vão orar. E nós, como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa obediência diante de Deus? A Bíblia vai nos dizer, em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, se você puder abrir comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22, a Bíblia vai dizer assim, eu vou correr um pouquinho para a gente poder ter a oportunidade de ver. Se vocês não abrirem, não tem problema, depois a gente vem em casa. A Bíblia vai dizer assim, 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Queridos, obedecer, diz a palavra de Deus, é melhor que sacrificar. E ele vai completar aqui, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer, muitas vezes nós estamos sacrificando, muitas vezes nós estamos fazendo jejum, subindo aos montes para poder orar, para poder nos santificar. É válido? É, mas se não houver reverência, se não houver obediência, de nada vai prevalecer. De nada vai prevalecer. A palavra de Deus é uma palavra fácil de ser vivida. Existe até um louvor do cantor Thales Roberto que diz, é tão fácil, né? É tão fácil viver, a gente complica tudo. E realmente o ser humano, ele é especialista em complicar, porque ele não quer viver a palavra de Deus, porque viver a palavra de Deus me requer sacrifício. Para eu viver a palavra de Deus, eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar a minha vontade, eu preciso renunciar ao meu querer, eu preciso renunciar ao meu entendimento, eu preciso renunciar ao meu eu, para eu viver a palavra de Deus. Se eu não conseguir renunciar ao meu eu não consigo viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o contrário de tudo isso que nós temos visto por aí. E talvez pela falta de obediência, como diz aqui a própria palavra, é que nós estamos perecendo, é que as maldições estão vindo sobre nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer também que Deus ele não muda os princípios dele. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, Deus vai falar com Jeremias, o que fez? Ele vai falar que ele veio uma vara de martelo. E Deus vai dizer assim, é verdade, é isso que você vê. Eu velo pela minha palavra. Deus não muda princípios. Aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus estabeleceu, Ele não vai mudar. Se nós estamos esperando que Deus vai dar um jeitinho, Ele não vai dar. O que nós tínhamos que fazer e o que nós temos que fazer é exatamente obedecer a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor dia e noite, estarmos atentos ao que diz a palavra de Deus. Um versículo que é muito utilizado está em Mateus, no capítulo 17, no verso 30, que diz assim, abra comigo lá, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Eu gosto muito de passear na Bíblia, viu, pastor? Eu gosto de conferir a palavra aqui
suba Mateus, não é Atos, tá? Atos 17, no verso 30. Na primeira parte que nós vamos ver, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Amados, muitas pessoas usam esse versículo para justificar. Eu disse que nós somos especialistas em justificar as coisas, para poder fugir daquilo que diz a palavra de Deus. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus não computa o tempo da nossa ignorância, ou seja, da nossa ignorância espiritual, das coisas que nós não sabíamos ou das coisas que nós não sabemos acerca da palavra de Deus. Só que quando Paulo falava com relação a esse versículo, ele pregava para os adoradores de ídolos que estavam estabelecidos em Atenas. Então, esse versículo é usado por muitas pessoas para poder dizer que Deus não computa o tempo da ignorância. Eu não sabia que eu tinha que obedecer. Está certo, Deus vai usar a misericórdia dele para conosco, porque ele é misericordioso, ele é bom. Deus é bom. Coloque isso na sua cabeça. Aprenda de Deus, porque Deus é bom. Deus, ele vai trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos, mas ele só requer uma coisa: se nós obedecermos. O pastor Nilo leu aqui agora há pouco um texto que fala acerca daquilo que você tem que fazer para que você possa deixar legado, para que quando você partir daqui, as pessoas se lembrem de você. Nós precisamos fazer a diferença no mundo de hoje. Nós não temos que procurar fazer a diferença ou mostrar alguma coisa para as pessoas, não. Nós temos que fazer a obra de Deus. Nós temos que mostrar as coisas para Deus. E muitas vezes nós estamos preocupados com o que o irmão, com o que a irmã vai pensar a meu respeito. A Bíblia vai dizer: pregue a palavra, a tempo, a fora de tempo. Queridos, não se preocupe em agradar irmãos, não se preocupe em agradar pessoas, se preocupe sim em agradar a Deus. Agradar a Deus, porque quando você agrada a Deus, Deus responde às suas orações. Quando você agrada a Deus, você forma com Ele uma intimidade profunda, um elo de ligação profundo. Quando você agrada a Deus, Deus se agrada de você. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, Ele não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Quando você entrar na presença de Deus, e quando você derramar as suas lágrimas na presença de Deus, porque quando nós derramamos nossas lágrimas na presença de Deus, é a nossa oração líquida, que é recolhida pelos anjos e levada até o Senhor. E Deus se agrada quando nós quebrantamos diante dele. Amém? A obediência pode nos livrar das doenças. Abra comigo lá em Êxodo, por favor, no capítulo 15, no verso 26. Êxodo 15, capítulo 26. Amém? E disse: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Queridos, quando nós entramos na rota da obediência, para poder fazer a vontade de Deus, todas as bênçãos virão sobre nossas vidas. Isso é promessa do Senhor. Se nós, porém, não obedecermos a voz do Senhor, que Ele está nos ordenando em fazer,
virão sobre nossas vidas as maldições. E às vezes eu costumo dizer muito o seguinte: qual é o modelo de crente que nós queremos ser? Qual o modelo de crente que você precisa ser? Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir agora, depois você vai lá em Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 a 22, nós vamos ter ali as obras da carne. É o que nós precisamos fazer morrer. E os frutos do Espírito é que nós precisamos ter na nossa vida. Esse é o modelo de crente. Porque as obras da carne é tudo que está aí fora. É a prostituição, é a idolatria, a porfia, é a mentira, é o homicídio, são tudo isso. Mas os frutos do Espírito é amor, é paz, é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso que nós precisamos. Queridos, ao obedecer a palavra de Deus, não é difícil se nós morrermos verdadeiramente para o mundo. De morrer para o mundo é viver para Deus. E nós precisamos fazer o que? Mortificar a nossa carne. É difícil? Não é fácil. Mas eu costumo dizer, e eu tenho certeza que pela misericórdia de Deus, Ele usa isso, que quando você entra num propósito de fazer mortificar a tua carne e começa a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, Deus se agrada. Ainda que você não esteja conseguindo, irmão, mas eu não estou conseguindo, mas você está no caminho, você está buscando, você está tentando, e Deus se agrada do seu esforço. Mas não adianta, amados, nós sermos participantes dos cultos, não adianta nós subirmos ao monte, não adianta nós dermos o nosso melhor aqui, mas quando chegar lá fora, nós fazemos tudo diferente. Não adianta você ser santo diante do pastor, não adianta você ser santo diante dos irmãos, mas você, na comunidade onde você vive, no local onde você vive, você não dá testemunho de crente. Não adianta. Nós temos que dar testemunho de crente. E o testemunho de crente, ele é obedecer a palavra de Deus. Não existe outro caminho que não seja obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós agradamos o coração de Deus. E nós precisamos agradar o coração de Deus. Nós não precisamos agradar o coração de homem. Porque quando nós agradamos o coração dos homens, nós deixamos de agradar o coração de Deus. Não há como nós agradar, não há como a nós agradarmos dois senhores. Não há. Ou nós temos que morrer para o mundo e viver para Deus, ou é melhor ficar no mundo lá fora. Eu não posso ter um pé na igreja e outro pé fora da igreja. Eu não posso adorar a Deus de dia e adorar Mamon de noite. Eu tenho que adorar a Deus com toda a minha essência. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus significa que eu preciso morrer. Morrer para as coisas do mundo. Então quer dizer que você é um crente alienado? Não. A Bíblia vai nos dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. E se eu sou sal da terra e luz do mundo, o lugar onde eu estiver, eu tenho que fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Porque eu sou templo do Espírito Santo. E aonde o templo do Espírito Santo chega, tem que modificar. Se eu sou o templo do Espírito Santo, a Bíblia me garante isso. E a Bíblia fala que eu sou sal da terra e luz do mundo. Se eu chegar num lugar, não pode ser o mesmo lugar. Esse lugar precisa ser modificado. A presença de Deus, ela precisa me acompanhar onde quer que eu vá. E as pessoas têm que ver em mim a diferença. As pessoas têm que ver em mim que eu sou diferente, sim. Porque se eu não vim para o mundo, eu vivo agora para Deus. Eu preciso viver para Deus, ou eu continuo no mundo. Eu tenho opção, eu tenho livre-arbítrio. O Senhor me deu livre-arbítrio, apenas Ele me indicou o caminho. Olha, eu estou te dando um caminho. Aliás, eu estou te dando dois caminhos. Tem o caminho de vida e tem o caminho de morte. Tem o caminho da bênção e tem o caminho da maldição. Se você for pelo caminho da morte, vai vir sobre a sua vida a maldição. Mas se você for sobre o caminho da obediência,
vai vir sobre a sua vida a prosperidade, as bênçãos. Queridos, eu posso escolher, eu sou livre para escolher. E o meu desejo é que você saia daqui nessa noite pensativo com essa palavra, que essa palavra entre no seu coração de forma que ela possa te incomodar sim, de verdade. O meu desejo é que você comece a repensar que tipo de cristão você tem sido, porque você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, você pode enganar a pastora, mas e Deus? A Bíblia diz que nosso Deus não dorme, que Ele está atentamente com os olhos sobre cada um de nós. Então nós precisamos nos esforçarmos para obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que ter o cuidado de guardar tudo aquilo que está aqui. E uma coisa interessante é que Deus fala assim, Ele não está dizendo, você tem que me obedecer. Ele não está dizendo isso. Ele começa dizendo aqui, se atentamente ouvires a voz. Sim. E quando ele vai lá para as maldições, ele coloca assim, será porém que se não deres ouvidos a voz. Abra comigo em 2 Crônica, no capítulo 7, no verso 14. Olha aqui que coisa interessante. 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Olha como é que começa. Alguém pode ler para mim, por favor? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se converter nos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele começa com se, meu povo. Deus é bom. Sabia? Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é misericordioso. E ele começa dizendo assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Ele coloca uma pequena condição. Qual é essa condição? Se você quiser obedecer, você obedece. Se você não quiser, você não obedece. Se você quiser orar, você ora, eu vou te ouvir. Se você não quiser, você não ora, eu não vou te ouvir. Teve um que obedeceu. E ele obedeceu até o final. E ele foi mais importante que cada um de nós. E é mais importante que cada um de nós. Se Jesus, sendo quem ele era, ele obedeceu, por que não eu vou obedecer? Que seguidor de Cristo sou eu? Porque lá, no livro de João, no capítulo 15, no verso 16, a palavra de Deus vai dizer assim, na verdade, não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha só, eu não escolhi servir a Deus, você não escolheu servir a Deus. Deus te escolheu, e não só te escolheu, mas Ele foi lá e te nomeou. Você sabe o que é isso? Deus pegou uma procuração aqui e falou assim, olha, eu estou te escolhendo e estou te nomeando, vai lá no meu nome e faça a cura, vai lá no meu nome e ore, vai lá no meu nome, restaure famílias, vai lá no meu nome, restaure emprego, abre a porta, vai lá no meu nome. Nós temos autoridade aqui nessa terra para poder fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O que está faltando? Que muitos de nós não usamos a autoridade do Senhor dos Deus, porque nós não estamos debaixo da obediência da palavra de Deus. E hoje muitos milagres não estão acontecendo, porque nós não estamos debaixo da obediência da palavra de Deus. Porque quando nós colocarmos diante do Senhor e começarmos a obedecer tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus,
nós vamos virar Paraíba do Sul de cabeça para baixo. Nós vamos virar Paraíba do Sul de cabeça para baixo. O cristão, pastor Nilo sabe disso. O cristão não sabe a força que ele tem. O cristão não sabe o poder que ele tem. A autoridade que foi concedida a ele. E a autoridade que não saiu daqui para lá. A autoridade que vem de lá para cá. O Senhor ungiu cada um de nós, para que em nome dele nós pudéssemos operar milagres. Nós somos capazes de operar milagres. Nós somos capazes de orar e as pessoas serem curadas. Nós somos capazes de expulsar demônios. Nós somos capazes de orar e a porta de emprego ser aberta. Mas nós precisamos estar com a palavra de Deus, não na nossa boca, mas vivendo na nossa vida, no nosso caráter. Deus nos deu autoridade. Essa autoridade, ela vem do princípio. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Olha, desde quando você tem autoridade? O que está faltando em nós é usarmos a autoridade depois da nossa obediência. Gênesis capítulo 1, no verso 26. Disse assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Nós temos domínio, nós temos autoridade que foi nos concedida lá no princípio. Queridos, eu costumo dizer, se você sair aqui na porta, vocês vão ver um monte de carro parado. Mas se nós, na autoridade que nós temos, não entrarmos ali e não ligarmos aquele carro, ele não vai sair do lugar, ele vai apodrecer ali. Porque a autoridade está sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês. Eles podem fazer o maior transatlântico que houver. Ele pode ter piscina, ele pode ter 10 andares, ele pode ter campo de futebol, campo de golfe, ele pode ter qualquer coisa, mas se não tiver um comandante para chegar ali naquele navio e colocar aquilo para funcionar, ele não vai sair do cais, ele vai ficar ali no porto, porque a autoridade está sobre a minha vida, está sobre a vida do homem, está sobre a vida do comandante. Eles podem fazer o avião com a mais moderna tecnologia que existir, mas se não tiver um piloto para poder chegar ali, ele vai ficar no chão. Mas aí você vai falar, mas tem um piloto automático. Mas alguém opera o piloto automático, é um ser humano, que a autoridade foi concedida a ele por Deus. Queridos, o que nós precisamos saber é aprender a utilizar a autoridade que o Senhor Deus nos concede. Uma autoridade que vem do alto para nossas vidas, mas essa autoridade, ela só vai conseguir, nós só vamos conseguir utilizá-la a partir do momento que nós conseguimos entender que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós vamos continuar vindo à igreja, nós vamos continuar dando nossos dízimos, nossas ofertas, e nada vai mudar, porque a grande realidade é que nós viemos à igreja para poder buscar aquilo que Deus pode nos dar, mas nós não queremos dar aquilo que Deus merece. A Bíblia vai me dizer que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que é buscar o reino dos céus e a sua justiça para que as demais coisas me sejam acrescentadas? É andar debaixo disso aqui. Não há outra maneira de eu viver o Evangelho. Não há outra maneira de eu buscar cura, não há outra maneira de eu buscar restauração da minha casa, não há outra maneira de eu orar para a porta de emprego, se eu não estiver debaixo da obediência da palavra de Deus. Aí nós vamos entender por que as coisas não acontecem. É porque eu não obedeço. Obedecer a palavra de Deus é fácil. Obedecer a palavra de Deus não é difícil. Nós temos que fazer morrer a carne. E como faz morrer a carne? Colocando
colocando para dentro de nós o Espírito, vivendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós vivamos: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5, 19, 22, leia com calma esse versículo. Quando você chegar em casa, comece a meditar nele, e comece a meditar aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, vocês vão observar que muitas coisas não acontecem na nossa vida exatamente porque nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Eu sei, queridos, que talvez você esperava vir aqui nessa noite para poder receber uma palavra de carinho, mas eu preciso passar isso para você, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos obedecer. Os céus só vão se abrir para nossas vidas quando nós entendermos que nós temos que andar debaixo da obediência. E obedecer a palavra de Deus é morrer para quem está lá fora. Eu preciso morrer para quem está lá fora. Porque quando eu começar a morrer para as coisas que estão lá fora, eu vou começar a experimentar o melhor de Deus. Eu vou começar a experimentar coisas na minha vida que eu nunca experimentei. Eu vou começar a viver coisas na minha vida que eu nunca vivi. Você vai ver que toda vez que você estando debaixo da obediência do Senhor, você orar a Deus, pedir a Deus qualquer coisa, você vai ver como vai chegar de uma forma sobrenatural. Mas obedeça a palavra do Senhor. Eu estou partindo já para o final. Abra comigo em Filipenses, por favor, capítulo 2, no verso 8. Filipenses, capítulo 2, verso 8. A Bíblia vai dizer, vamos ler a partir do verso 5, e aí a gente forma um contexto. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente do princípio até o fim. Ele poderia não ter sido, mas Jesus experimentou aquilo tudo que Deus tem reservado para cada um de nós. Queridos, eu quero dizer para você que sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. Talvez você esteja pensando, como eu fiquei meditando: Senhor, se o Senhor não vai levar em consideração o tempo da minha ignorância, quer dizer então que eu não teria conserto mais? Como então eu conseguiria me consertar daqui para frente? E o Senhor então disse para mim, através do nosso arrependimento, quando nós nos arrependemos, há a oportunidade de nós começarmos